Olá, tudo bem aí? Na nossa aula de história de hoje, vamos falar sobre diversidade cultural. No plano de estudo tutorado, volume 7, primeira e segunda semanas. Professoras Ana Paula e Cira, quintos anos. Diversidade cultural. A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros. É uma característica muito marcante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. Cultura. Cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia, e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, etc., que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Segundo o dicionário Aurélio Online, cultura pode significar, primeiro, ato, arte, modo de cultivar. Segundo, lavoura. Terceiro, conjunto das operações necessárias para que a terra produza. Quarto, vegetal cultivado. 5. Meio de conservar, aumentar e utilizar certos produtos naturais. 6. Aplicação do espírito a determinado estudo ou trabalho intelectual. 7. Introdução, saber, estudo, instrução. 8. Apuro, perfeição, cuidado. Em virtude da variedade de significados dessa palavra, derivada do latim, que deu origem tanto a expressões de cuidado e cultivo, quanto a expressões que designam conjuntos de conhecimentos e hábitos de determinadas sociedades. É difícil realizar o seu esgotamento conceitual. Somos diferentes, sim. Define-se o ser humano como sendo um ser complexo dotado de bastante capacidade. Contudo, e apesar de sermos idênticos em muitos aspectos, em muitos outros somos distintos, pois existem no ser humano uma diversidade a nível biológico, cultural e individual. Somos biologicamente diferentes uns dos outros, porque temos o genoma que varia de pessoa para pessoa, exceto em gêmeos. É também diferente no que se relaciona com o seu cérebro, que são fisicamente diferentes uns dos outros. No entanto, o processo de individualização ultrapassa as definições genéticas, porque as experiências vividas pelos indivíduos desde a intrauterinas, como ao longo de sua vida, marcam as estruturas do cérebro, fornecendo assim a singularidade. Podemos também dizer que somos dotados de uma diversidade cultural sem a cultura, sem as possibilidades de desenvolvimento que nos proporciona crescer num contexto cultural particular. Seríamos seres incompletos, inacabados.
Nascemos, crescemos e vivemos em contextos socioculturais muito variados. É neste que se desenvolve em interação uns com os outros e com os diferentes ambientes e situações a aprender. A capacidade de criar e de transformar. O mais importante é a nossa diversidade a nível individual. Todos somos diferentes. E no que diz respeito ao foro pessoal, a diversidade ainda se torna mais visível. Mas o que maior parte de nós não tem noção sequer é que é a mesma diversidade que se torna muito importante para a nossa adaptação e para o respeito e compreensão que devemos ter pela diferença. Nós somos seres autônomos e autodeterminados, porque somos capazes de escapar tanto de uma determinação biológica como a uma determinação sociocultural. É nessa dimensão pessoal que é construído os significados e valores que atribuímos às pessoas e às coisas. O problema não está nas diferenças entre cada um de nós, mas sim na incapacidade que muitas vezes temos em torná-las semelhantes. Família. A família é a mais antiga instituição social criada pela humanidade. Quando os seres humanos começaram a se agrupar para facilitar a vida, eles buscavam os laços familiares para promover o agrupamento. Em seguida, as famílias foram crescendo e dando origem aos clãs. Neste período, a humanidade ainda levava um estilo de vida nômade. Com o sedentarismo, que foi a fixação das pessoas em locais estabelecidos, os clãs de famílias deram origem às tribos e, posteriormente, às cidades. A família passou a ser o laço de confiança para a procriação e a continuidade da espécie, além de garantir proteção e o compartilhamento da alimentação. Nesse período, criou-se um modelo de família patriarcal, baseado na chefia da família pelos pais, que eram casados com as mães. Hoje em dia, esse modelo patriarcal não é o único presente em nossa sociedade. Conceito de família. Família é, para a sociologia, uma instituição social tão antiga quanto os primeiros registros pré-históricos da humanidade, que datam de antes de 10.000 anos antes de Cristo. A família, além de uma antiga instituição social, é um agrupamento de seres humanos que se unem pelo laço consanguíneo e pela afinidade. Ou seja, a família é composta por pessoas que têm o sangue em comum ou que se unem porque gostam uma das outras. Estrangeiro. Um estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país em que se encontra em determinado momento. A situação pode ser modificada com a naturalização, trâmite pelo qual um estrangeiro torna-se cidadão nacional de um país. O termo estrangeiro não se aplica a objetos e bens, contudo, se aplica a pessoas jurídicas. Relativamente, as pessoas físicas costumam-se usar, no português brasileiro, a gíria gringo. No Brasil, o status do estrangeiro é regulado pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, denominado Estatuto do Estrangeiro. Os estrangeiros legalmente residentes no Brasil gozam de praticamente todos os direitos reservados aos brasileiros natos, à exceção do direito a votar e ser votado. Há também limitações pontuais com relação ao direito de propriedades dos estrangeiros. A entrada e permanência de estrangeiros no Brasil é regulada pelo Departamento de Polícia Marítima e de Fronteiras da Polícia Federal. Brasil, um país de muitas línguas. Você conhece a história da Torre de Babel? Segundo essa passagem bíblica,
No começo da história da humanidade, todos os homens da Terra falavam a mesma língua, até o dia em que resolveram construir uma enorme torre, tão grande que chegasse ao céu. Durante a construção da torre, os homens começaram a falar línguas diferentes e pararam de se entender. O resultado foi que a torre ficou inacabada por causa da dificuldade de comunicação entre eles. E o que essa história tem a ver com o Brasil? Aqui na nossa terrinha também se falam várias línguas, tantas que talvez você nem imagine. Hoje são mais de 200 línguas no Brasil. Parece a história da Torre de Babel, com uma diferença. Aqui as pessoas se entendem e com todas as variedades permanecemos unidos pelo fato de sermos todos brasileiros, cada um com sua história. O nosso país é o resultado da mistura, algumas vezes pacífica, muitas vezes não, de espanhóis, franceses, alemães, holandeses, italianos, árabes, japoneses. Não podemos nos esquecer dos índios, habitantes originais dessa terra. E eles não são apenas um povo. E existem também os africanos. Seria muito difícil que todos esses povos que se misturaram para formar o povo brasileiro falassem apenas o português, certo? Línguas, dialetos, sotaques. Para se comunicar, o ser humano precisa de uma linguagem. A língua, meio usado para comunicação, é um sistema de símbolos usado por pessoas de uma mesma comunidade. Você certamente conhece ou já ouviu falar de alguma língua como o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, o francês. A língua de um povo é o que caracteriza de forma mais profunda a sua identidade. Por meio da língua, é possível conhecer sua história, sua forma de falar e de sentir o mundo. A língua também permite a transmissão de conhecimento, arte e cultura. Você já deve ter percebido que em um único país há diferença na mesma língua. São palavras e expressões variadas. Quando essas diferenças não impedem a comunicação, elas são chamadas de dialeto. Assim, a língua falada pelos que vivem no Rio de Janeiro é um dialeto, como é o dialeto a língua dos que vivem em Porto Alegre, e assim com praticamente todas as outras comunidades de falantes de português no Brasil. Cada uma dessas comunidades fala português, mas seu português é um pouco diferente do português falado em outras comunidades. E aquela diferença no jeitinho de falar? Porta, oito, pastéis, pãozinho de queijo. São os sotaques, características de pronúncia de um dialeto, variedade regional ou social de uma língua, percebidos por falantes de outro dialeto. Quer conhecer outra língua falada no Brasil? Pois o Hasrukshir, que nome difícil! Na verdade, pessoal, nem sei se a pronúncia é realmente essa, tá? É falado por parte da população no Rio Grande do Sul. Essa língua é uma mistura de alemão e português e é o resultado da chegada dos alemães na região em 1924. Etnocentrismo. A palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar outra etnia e suas derivações, como cultura, hábitos, religião, idioma e formas de vida em geral, com base na etnia própria. A visão etnocêntrica de mundo
não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça a sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Disso se resulta, a grosso modo, que o observador etnocêntrico vê-se como superior aos demais em aspectos culturais, religiosos e étnicos raciais. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo, posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. O etnocentrismo pode relacionar-se com o racismo, com a xenofobia ou com a intolerância religiosa. Porém, esses elementos não são rigorosamente as mesmas coisas. Você é capaz. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre diversidade cultural, faça as atividades de história do 7º PET. Primeira semana, páginas 58, 59, 60, 61 e 62. Segunda semana, páginas 63, 64, 65 e 66. Saudades de vocês! Um beijo e até a próxima aula! Tchau!